Quando se fala em pecado, sempre pensamos em coisas terríveis como adultério, assassinato, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas existem outros pecados que não agradam a Deus, mas que não damos tanta importância e nem achamos tão relevantes, porque eles se tornaram comuns no nosso dia a dia. Acontece que não é porque esses erros fazem parte da nossa rotina que eles não aborrecem a Deus. Olha só o que a Bíblia diz. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você precisa entender que todo pecado é ruim, porque ele nos tira da presença de Deus e nos leva à morte espiritual. Por isso é tão importante que a gente reconheça e se arrependa de cada um dos nossos erros. No Minuto com Deus de hoje, eu vou te mostrar 4 pecados muito comuns em nossas vidas e que desagradam muito ao Senhor. Mas antes disso, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos que eu postar aqui. Compartilhe essa mensagem com os seus grupos, com os seus contatos e escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. Antes da mensagem, eu quero fazer uma oração a Deus. Amém? Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade que estamos tendo mais uma vez de aprendermos sobre o Senhor, sobre a Tua palavra e sobre a Sua vontade para a nossa vida. Nós te louvamos porque o Senhor tem feito maravilhas, Pai, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Nos perdoe por cada um dos nossos pecados, por tudo que falamos, fazemos ou pensamos. E clamamos a Ti, purifica o nosso coração, pois nós não queremos mais viver uma vida de mentira, uma vida nas sombras e uma vida controlada por qualquer coisa que venha do inimigo. Queremos servir ao Senhor e queremos viver uma vida que glorifique o Teu nome, uma vida que sirva para cumprir os Teus propósitos em nós e através de nós. Deus, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e os seus respectivos pedidos de oração que serão feitos aqui nos comentários. Eu peço que o Senhor mova o sobrenatural na vida desse irmão e dessa irmã que me ouvem agora. Faça com que o inimigo bata em retirada da vida dessa pessoa. Abençoa, cura, transforma, restaura e conceda a Tua paz. Senhor, que os pedidos de oração de cada um possam ser atendidos pelo Teu poder, de acordo com a Tua vontade, pois o Senhor conhece cada vida, cada necessidade, o Senhor sabe exatamente o que cada um de nós precisa. Manifesta o Teu poder na vida dessa pessoa. Faça com que o impossível se torne possível, bem diante dos olhos dela, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O primeiro pecado que desagrada totalmente a Deus é a mentira. O rei Salomão escreveu em Provérbios 12, verso 22, o seguinte: O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Às vezes nós achamos que uma mentirinha aqui, outra ali, não tem nada demais. Contamos uma mentira no trabalho, escondemos uma coisinha ou outra do nosso cônjuge, enganamos um amigo e por aí vai. Mas a mentira, irmãos, é algo terrível, porque além de destruir os nossos relacionamentos e causar injustiças, ela pode até matar. E foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. A Bíblia conta que esse casal estava ajudando o povo de Deus depois que Cristo ressuscitou e voltou para o céu. E certa vez eles venderam um terreno que tinham para doar o dinheiro para a manutenção do ministério.
mas eles decidiram ficar com uma parte do valor e esconderam isso do apóstolo Pedro. Deus então revelou essa mentira a Pedro e o preço pago por eles foi muito alto. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Essa passagem está registrada em Atos capítulo 5, do verso 3 ao verso 5. E se nós continuarmos a leitura do capítulo, nós vamos ver que a esposa Safira continuou mentindo. Os versículos 9 e 10 nos mostram como essa história de mentiras terminou. Pedro perguntou: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Perceba, irmãos, que Ananias e Safira não morreram porque ficaram com parte da venda daquele terreno. Na verdade, eles poderiam ter guardado parte do dinheiro. Afinal de contas, o imóvel era deles. O que desagradou ao Senhor foi o fato deles terem mentido para o apóstolo Pedro, dizendo que haviam entregue todo o valor que haviam conseguido com aquele negócio. Viu só a gravidade de uma simples mentira? Percebe o quanto ela pode ser perigosa? Então, abandone esse pecado o quanto antes. Escolha servir a Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O segundo pecado é o egoísmo. Em João capítulo 3, versículos 16 ao 18, está escrito assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém possuir recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não tiver piedade dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Em meio à correria da vida, é muito fácil a gente cair no pecado do egoísmo. Nós nos preocupamos tanto com as nossas coisas, com os nossos problemas, que nos esquecemos daqueles que estão desamparados e que precisam de uma mão estendida para os erguer. As pessoas pensam: aquele ali que está sofrendo do outro lado da rua não é problema meu. Alguém vai passar ali e vai ajudar aquela pessoa. Mas essa atitude egoísta desagrada muito a Deus, porque não adianta nada dizer que é cristão se não colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Caso contrário, você será mais um religioso, assim como aqueles da parábola do bom samaritano no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Jesus fala de um homem que viajava pelo caminho entre Jerusalém e Jericó. E durante o seu percurso, ele foi assaltado e gravemente ferido por bandidos. Depois daquilo, um sacerdote, um levita e um samaritano passaram por ele. Os dois primeiros eram religiosos e por isso eram conhecedores da palavra do Senhor. Já o terceiro era considerado um homem inferior e indigno, porque fazia parte de um povo inimigo dos judeus. E o surpreendente dessa parábola é que, enquanto os homens que pareciam ser bons ignoraram aquele pobre rapaz, o samaritano, que era considerado ímpio, fez tudo o que podia para ajudá-lo. Nessa parábola, Jesus critica o egoísmo que existe no coração de cada crente.
Por conhecerem os mandamentos de Deus, de amar ao próximo, o sacerdote e o levita tinham a obrigação de socorrer aquele pobre homem. Mas como não havia ninguém olhando, e talvez porque estivessem ocupados, aqueles dois se desviaram do caminho e deixaram aquele rapaz agonizando. Essa é a postura desses religiosos, que mostrou que eles não tinham relacionamento verdadeiro com Deus, e muito menos com o seu próximo. Eles eram falsos e hipócritas. Sim, nós não podemos resolver os problemas do mundo, mas o mínimo que nós podemos fazer, enquanto cristãos, é ter compaixão da dor dos outros. O egoísmo é pecado, pois demonstra falta de amor de Deus no nosso coração. O terceiro pecado é a inveja. Esse é um outro pecado muito comum na nossa vida que devemos evitar. O apóstolo Paulo disse em Gálatas, capítulo 5, versículos 25 e 26. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A inveja é um pecado muito grave que também pode nos levar à ruína. Inveja é querer o que a outra pessoa tem. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando a outra pessoa é abençoada. E ele chega até mesmo a odiar o seu irmão, porque ele tem aquilo que ele cobiça. E foi exatamente isso que aconteceu com Saul, que começou a ver a sua vida e o seu reinado serem destruídos quando começou a invejar Davi. Olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 6 ao versículo 9. Quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Aqui nessa passagem, nós vemos que Saul teve tanta inveja da popularidade de Davi que ele ficou cego espiritualmente. As pessoas estavam comemorando a vitória do exército de Israel e honrando o seu rei. Porém, ele só conseguiu enxergar o reconhecimento a Davi, que naquele momento era apenas um soldado. Repare que, se a música dissesse apenas que Saul havia matado milhares, certamente ele teria ficado satisfeito, porque era algo muito grandioso. Mas diante das dezenas de milhares de Davi, o rei Saul decidiu apenas comparar a grande diferença entre os dois. E assim, aos seus olhos, o seu grande sucesso nas batalhas foi diminuído. Como se matar 1000 homens na batalha tivesse sido pouca coisa. E o grande problema do invejoso é que ele não se contenta em ser excelente naquilo que faz. Ele quer ser o melhor e o maior. E se nós continuarmos a leitura do livro de 1 Samuel, a gente vai ver que depois desse episódio, Saul deixou a presença de Deus, começou a perseguir Davi e a agir de acordo com as suas emoções. E como resultado, infelizmente, ele teve a sua vida e o seu reinado destruídos. Então, meu irmão, minha irmã, não permita que a inveja feche os seus olhos e tire você da presença do Senhor. Prefira viver e ser guiado pelo Espírito de Deus, pois só Ele é capaz de te manter longe desse pecado. E em vez de ter inveja, escolha amar as pessoas e se alegrar com as suas vitórias. O quarto pecado é a rebeldia. Quantas vezes nos rebelamos contra Deus por coisas pequenas, não é mesmo? Basta que uma oração não seja atendida ou um sonho seja frustrado
para que nos revoltemos e comecemos a murmurar e a duvidar do poder e da bondade do Senhor. Mas saiba que esse é um pecado tão grave que o profeta Samuel o comparou à feitiçaria. Samuel disse o seguinte: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Irmãos, Deus odeia a rebeldia a tal ponto que a Bíblia relata que, certa vez, ele enviou um grande castigo para os hebreus que atravessaram o deserto rumo a Canaã. No livro de Números, capítulo 16, vemos que Corá, Datã, Abirão e mais 250 pessoas não queriam mais obedecer a Moisés. E Deus não gostou nada daquela atitude, pois a revolta contra Moisés significava revolta contra o próprio Deus, pois ele é quem o havia escolhido. Então Moisés orou e depois disse a Corá pela manhã: o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, aquele a quem ele escolher. Você e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. O desfecho dessa passagem é que Deus abriu um enorme buraco no chão e fez com que os rebeldes fossem engolidos por ele. E nós, quantas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e não obedecemos a Deus? Achamos que sabemos o que é melhor para a nossa vida e nos afastamos completamente dos caminhos do Senhor. Mas a rebeldia é uma armadilha mortal que só traz problemas. Então, procure fazer a vontade de Deus e você estará seguro. Esses foram 4 pecados que desagradam a Deus. Eu sei que há muitos outros, mas eu quis focar neles. E se você os tem praticado, hoje é tempo de abandoná-los, o quanto antes. Deus te ama muito e Ele quer que você viva em comunhão com Ele. Então, peça perdão pelas suas falhas e creia que só Deus pode mudar a sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e se você gostou dessa mensagem, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus contatos. Deus te abençoe e até o nosso próximo Minuto com Deus.